Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Começando mais um episódio de Balé na Real Podcast por aqui. E o episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a preparação para a sapatilha de pontas. Aquele momento que as bailarinas tanto esperam colocar a sapatilha de ponta. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é a melhor forma da gente se preparar para esse momento. Então eu tô aqui com duas convidadas, tá? Muito especiais. Nós estamos aqui com ela. Tem uma vida tripla. Ela se divide em ser advogada, mãe e bailarina. Mas muito além de bailarina, ela ajuda outras bailarinas a encontrarem a sapatilha de ponta ideal com o fitting. Ministra o curso de fitting, onde outros professores aprendem a avaliar os pés de seus alunos e entenderem mais sobre cada marca e modelo de sapatilha de ponta. Além do seu feed do Instagram ser invejavelmente organizado e harmônico, está recheado de fotos fofas com a Lia. Nós estamos aqui com a Laura do Nas Pontas. Bom, a próxima convidada está preparada para dar todas as dicas possíveis sobre preparação física para bailarinos. Educadora física, ginasta e bailarina, ela compartilha todas as dicas necessárias para você evoluir na dança em suas redes sociais. Cheia de vídeos de PBT, Progressing Ballet Technique, porque ela é chique e mora em Portugal. Nós estamos aqui com a bailarina mais preparada de todas, Bela! Obrigada, Lu. Eu amo essas apresentações, cara. Eu me esforço. Eu também, ela é tipo o Mion do balé, né? Fazendo a apresentação. Olha, eu me esforço para catar assim as informações de cada uma e fazer um texto bonitinho. Faltou alguma coisa, gurias? Podem ficar à vontade de acrescentar, de se apresentar de novo, se vocês acharem necessário aí, porque, a minha foi super completa. Foi? A minha também. Tô ótima com ela, tá lindo. Me senti a fada das pontas. Não, porque eu stalkeei vocês aí pra fazer. Eu entrei no perfil de cada uma, fui nos destaques. A Bela tinha um que era sobre mim, que é de, sei lá, 100 semanas atrás. Eu fiquei, gente, será que isso aqui ainda tá... Será que eu vou falar alguma coisa que não é mais? Né? Porque a gente fica na dúvida se a pessoa ainda... Eu vi que tu tá fazendo mestrado também, só que daí eu não sabia se tu já terminou o mestrado ou não. Daí eu acabei não botando na apresentação, Bela. Ainda não rolou esse mestrado, mas vai acontecer. Tá no caminho. 2022 vai acontecer. Isso aí, que legal. Na é luta, mestrado né, no quê gente? mesmo, Bela? Na luta. Eu faço um mestrado em atividade física e saúde. E a minha pesquisa é com bailarinas, obviamente, com relação à qualidade de vida, né? A minha ideia é tentar identificar ali se lesões ou a prática intensiva ou não intensiva do balé ocasiona algum tipo de decréscimo da qualidade de vida, né? Que a gente sempre vê a bailarina ali que não consegue Toda ficar sentada quebrada porque dói quadril, consegue subir escada porque dói o joelho. Não. Então, será que isso é de fato por causa do balé? Será que o balé influencia? Sim. Então, essa é a pesquisa aí que eu tô no caminho para fazer, mas vamos ver se esse ano eu termino. Ai, que legal. E a Acho Laura, faltou que da é... minha pós. Faltou só falar da minha pós do balé. Eu não sabia. Essa eu perdi mesmo. Eu ia te perguntar, porque tu é advogada, né? É formada em Direito. Tu atua como advogada atualmente? Atuo, eu sou advogada mesmo. Olha isso, eu fico impressionada. Como é que ela faz tanta coisa? Advogada real. Bizarro, como consegue tempo para tudo. Hoje eu atuo bem menos, né? Hoje eu cuido mais de coisas que já aconteceram e eu sempre trabalhei mais na área do consultivo. Então, assim, eu nunca fui muito apaixonada pela parte do contencioso de fórum e daquele dia a dia e tal. Sempre fiz muito, óbvio, porque é necessário. Já não entendi nenhuma palavra que falou, eu não entendi, mas não tem problema, pode seguir. Eu sou mais da parte de consultoria jurídica, digamos assim. Eu trabalho mais com a área preventiva do que com a área corretiva, digamos assim. Então, eu faço pré. Eu trabalho muito com direito do trabalho, nacional e internacional, bem na área de compliance. Então, o meu trabalho, basicamente, é fazer uma consultoria para que as empresas estejam dentro legalmente, né, de um padrão legal, dentro de uma excelência de gestão. Exato. Então, questão de RH, de departamentos humanos, de relações, né, a parte organizacional mesmo de pessoas, assim, com a empresa. Tudo isso dentro da legislação trabalhista é mais a minha área. É nacional e internacional. Então, essa parte de realocar funcionário de um lugar para outro, enfim, que às vezes a lei muda muito, a parte contratual, revisão. Então, essa é mais a minha área, né? Então, assim, eu já fui mais aquela advogada de fórum, né? Mas hoje eu faço, nossa, desde que a Lia nasceu, eu também
pandemia, né? Tá tudo online. Sim. E a minha área especificamente é uma área bem digital. O direito do trabalho, ele sempre teve tudo muito digital, assim, de protocolos, de Mais processos e prático, né? acompanhamento. Acaba sendo mais prático. Muito mais moderno também, assim, que o direito gosta de um papel também, né? Mas, enfim, atuo bastante como advogada, assim, muito menos do que eu atuei antigamente. Então, hoje, digamos que é menos de 50% da minha rotina. Hoje o direito toma um lugar muito menor na minha vida do que o balé. Então, de fato, né, em termos até de renda, hoje o balé, a loja, né, nas pontas como empresa. Então, loja, criação de conteúdo, agência de marketing e tudo mais, né, que a gente tem, eu e meu marido. Né, também. O curso, hoje, assim, é uma grande parte da minha vida, são os meus alunos, é atendimento especificamente, que eu continuo fazendo, tanto presencial, né, de consultoria de fitting, quanto online, avaliação e consultoria também. Eu não chamo online de fitting, porque o fitting requer prova, a gente vai entrar nisso depois. Então, é bem mais, assim, a minha vida hoje, o meu dia a dia é baseado nisso. E eu estou terminando uma pós-graduação em ensino de balé clássico, e a minha pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso é sobre fitting especificamente. Então, teremos aí, se Deus quiser, a primeira publicação brasileira. Será que eu posso falar isso? Melhor cortar, né? Pode, Spoiler. Quem sabe, quem sabe. Teremos Claro. uma publicação quiser, brasileira oficial sobre fitting, né? Com essa pesquisa especificamente, algo novo no Brasil. E que, não, assim, ó, informações privilegiadas nesse privilegiados. episódio. Amei. Então, eu estou terminando uma pós-graduação em ensino de balé clássico e a minha pesquisa é voltada, né, para o fitting, a importância desse pré-ponta a ponta aí com acompanhamento, né, de fitting em sapatilhas de ponta ideais e tudo mais. Então, se Deus quiser, teremos aí uma pesquisa oficialmente publicada em português, né? Que chique. Primeira mão aí aqui no Brasil. Spoiler da pós-graduação. Fiquem atentos aí. Nossa, nós estamos aqui com duas mega estudiosas da área, né? Assim, para falar sobre o assunto com propriedade, porque eu só tenho a minha experiência pessoal, na verdade, né? Eu não tenho nenhuma formação, nenhum nada, então eu não teria como vir aqui falar com propriedade. Poderia falar, eu vivi isso e é isso, mas eu não tenho como, né, recomendar nada para as pessoas e tudo. Por isso que eu acho legal do podcast que eu trago, né, convidados para falar do assunto, né, realmente assim com o conteúdo mesmo, né, falar a real aqui. Mas então, gurias, eu queria assim só para a gente introduzir um pouquinho que vocês comentassem até como vocês começaram a dançar. Eu sei que a Bela ela começou na ginástica, depois foi na ginástica, depois foi pro balé, mas principalmente comentar como é que foi o início nas pontas para vocês, com quantos anos vocês começaram, como é que foi, se tem alguma história para contar, assim, para a gente começar introduzindo um pouco o assunto. Quem quer começar? Vai, Bela, em ordem alfabética. Em ordem alfabética, boa. Bom, então, como você falou, Lu, eu comecei na ginástica. Eu entrei na ginástica rítmica, eu tinha 8 anos de idade e fiquei até os meus 20. Participei de várias competições, eu treinava aí 5 horas por dia, 6. Então, minha vida inteira aí, desses 12 anos, foi, assim, bem intensa. Não sei se todo mundo sabe, mas o balé clássico faz parte da preparação física de ginastas. Então, quando rolou as Olimpíadas, eu acho que isso ficou bem nítido, porque a professora, a Bruninha, das meninas da seleção, postou vários vídeos das meninas se preparando, fazendo aula de balé e tudo mais. Muito legal, então, né? Muito legal, muito legal. Então, depois que eu atingi um certo nível ali de treinamento na ginástica, eu comecei a fazer aula de balé também. Então, eu tinha aula com a professora Vera Miranda, que é uma professora de balé, uma bailarina formada, mas que desde sempre também atuou com a ginástica. Então, o balé para ginástica, ele é um pouquinho diferente, querendo ou não, porque ele vai preparar para a ginástica, né? Uhum. Então, eu sempre fiz aula de balé, assim, na ginástica, mas eu nunca tive muita... Por exemplo, eu não aprendi uma metodologia Vaganova, Royal, não aprendia nada disso. E aí, o que aconteceu foi que, em um dado momento ali, quando eu tinha meus 19, se eu não me engano, deixa eu ver, meus 18 anos, a minha professora de balé da ginástica teve que sair e eu não queria ficar sem de jeito nenhum, porque eu via que fazia muita diferença para mim, né? Já tinha ali uns
5 ou 6 anos que eu fazia aula de balé e fazia muita diferença. Então eu não queria ficar sem, eu falei, vou procurar por conta própria. E aí foi quando eu entrei no balé, de fato. E aí, como eu já tinha uma base boa, né, eu consegui fazer tudo muito rápido, né? Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas inclusive a ponta para mim foi mais rápida do que normalmente é para as outras pessoas, porque eu já fazia balé há 6 anos, né? Só que não era exatamente na técnica ali que eu aprendia, né? Em Brasília, onde eu morava, era Vagano, na minha escola. Então eu não aprendia, eu não sabia várias coisas da técnica e tudo mais. Era Mas voltado para ginástica, né? Era Exato. específico para ginástica. Mas a força no pé eu tinha, eu conseguia fazer muitos movimentos, então eu tive muita facilidade com relação a isso quando eu entrei de fato no balé. E aí, se eu não me engano, foram 2 semestres, né? Foi 1 ano fazendo aula e eu já entrei nas pontas. Então, mesmo começando adulta, eu entrei nas pontas rápido, mais rápido do que o normal, porque eu já tinha essa base aí do balé. Já tinha o corpo, né? Você já tinha o tinha corpo preparado. Exato, Física. eu já tinha a base ali física muito boa, um pé forte e tudo mais. Então foi assim que eu entrei na dança e depois que eu entrei no balé, o meu professor já me chamou para fazer aula de jazz, de contemporâneo, e eu falei, Que legal. vambora. E aí, tanto que um tempinho depois, né, mais ou menos 1 ano, que eu fiquei ginástica e balé, ainda competindo e apresentando no balé, indo para concurso de dança. Eu falei, tá, vou ter que escolher um, já fui muito tempo ginasta, agora então vou me dedicar ao balé, à dança. E aí, com isso, eu entrei na companhia lá da minha escola, e aí foi a mesma coisa, né? Espetáculo, concurso, a gente participava de vários festivais, e até eu vim para cá. E quando eu vim para cá, eu fiquei um pouco tempo sem, né? Fiquei 1 ano e meio, 2 anos sem dançar. E voltei agora, e eu confesso que, com relação à ponta, eu não sabia que ia ser tão difícil voltar a dançar nas pontas. Foi muito mais difícil agora, depois de ficar 2 anos parada, né? Do que quando eu comecei na ponta. Então, assim, é bem diferente isso, mas essa a história. Resumidamente, é isso. Sim. Nossa, realmente voltar depois de estar parada, né? É complicado. Porque a gente acha que a gente tá com a memória do que a gente conseguia fazer, né? Aí tu vai voltar e daí o corpo não acompanha. Não mesmo, e já vem chegando a idade, não sei o quê, nananã, e você acha que consegue, não consegue. É complicado. Mas tá na luta, né, Bela? Na luta sempre. A idade influencia bastante nessa volta, assim, das pontas. Eu vou falar disso também um pouco, acho. Bom, eu fiz balé novinha, né, tipo, dos 11 aos 14 anos, mais ou menos, e eu comecei o balé clássico, na verdade, na igreja. Tinha uma escola de balé dentro da Igreja Batista, lá em João Pessoa, e a professora era uma professora que era do Teatro Municipal de lá, que chamava Catiúcia. E acho que com, sei lá, uns 13 anos, eu tive pouquíssima experiência na ponta, porque logo depois, não deu 1 ano, eu já tinha saído do balé, porque eu, enfim, virei federada no handball, eu jogava muito. Não dá pra manter tudo, não dava para fazer 2 coisas, porque eu treinava de segunda a sábado, então eu tinha que escolher, para balé, para violino, fica no handball e no handball. Nossa, fica fazer no violino, handball. que legal. Eu toquei violino também dos 7 até uns 13 anos, até que o handball meio que tomou conta, né, adolescência, né, rola aquele negócio, tipo, vou fazer o que será que, sei lá, os meus pais vão ficar muito desesperados. Meu pai é violinista, toca na orquestra, minha mãe também é artista, tipo, faz, né, artes visuais e tudo mais, mas assim, sempre foi artista, sempre cantou, sempre gostou de dança, imagina. Aí eu falo, não, eu vou ser atleta. Porque geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente, assim, os pais não fazem nada de artes, de dança, e daí a gente, vou ser bailarina. Nossa, né? minha família é super artista. Foi o contrário. Acho que meu pai sempre foi super de boa, ele nunca teve uma influência muito grande, assim, nessa... Mas eu lembro que foi uma vez que me marcou muito, que ele falou assim, você vai destruir seu corpo, acabou o violino para você vai destruir sua mão, acabou, não vai tocar nunca mais. Aí eu... Caraca! Tá bom! Uma Ariana, adolescente, né? Tipo, não queria mesmo. Eu não estou nem aí. Mentira! Tipo, desesperada. Na cabeça tava aqui morrendo. Porque realmente o handball ele tem um impacto diferente, né? A recepção da bola na mão, ela já causa muito impacto. Então, para o violino, é totalmente contra, né? São paradoxos da vida, assim, do corpo.
Mas, enfim, eu tive pouca experiência com ponta nesse começo, digamos assim, né? Nessa primeira remessa de balé na minha vida. E eu morava em João Pessoa, então a gente tinha pouquíssima opção. Era tipo, vai na lojinha que tem ali, compra o que tem, que cabe no seu pé. Mas não tinha o que coubesse, porque é muito difícil, né? A gente não tá falando de qualquer sapato. Uhum. A gente está falando de um sapato que influencia diretamente na técnica, mas até ontem, praticamente, a gente não falava sobre isso, né? De 5 anos para cá é que a gente começou a abordar muito mais esse assunto, até com o advento da internet, depois com a pandemia também, que as coisas vieram muito mais à tona. Então, assim, no Brasil a gente tinha pouquíssima opção, as marcas não falavam sobre isso abertamente, a gente falava muito, na verdade, o contrário, então. Para ser uma boa bailarina, você tem que usar a sapatilha que dá, a sapatilha mais dura, porque é assim que fortalece o seu pé, é assim que trabalha o seu corpo, porque Nossa, no já ouvi pain, no muito gain, porque se você não sofre, você não vai ser uma boa bailarina. Seu caminho é com rastros de sangue, bolhas, isso é o que conta a sua história. Um pé machucado é o pé de uma bailarina que tem, na verdade, um resultado técnico brilhante. E não é. E tá aí a Bela para concordar comigo, quando a gente entra no campo de pesquisa com relação a isso, não é. A gente vai falar de lesão, a gente não vai falar de performance. Quando a gente fala sabe, são coisas completamente diferentes. Então, eu tinha pouquíssimas opções, né, em João Pessoa, inclusive com uma grande maioria das cidades do Brasil, a gente tem 2, 3 modelos de sapatilha, que é o que serve ali, e é isso. Então, eu fiquei depois mais de 10 anos sem dançar, quase 11 anos sem dançar balé, sem pisar num linóleo, na verdade, assim, né? Porque daí foi uma porta que fechou dentro de mim também. Eu falei, também não quero mais saber disso. Vou só jogar bola. E é isso. Revoltada. E aí, exato, né? A gente vira a chave. Aí eu fiquei sem dança Sim. e tudo que é um mais. outro mundo, né? Muito. Dança, esporte, tipo, são assim. Não, e assim, era uma coisa que, na verdade, tinha uma questão no meu coração também não trabalhada, porque eu não saí do balé feliz, eu não saí do balé tranquila. Eu saí do balé porque chegou aquele momento também que eu queria jogar handball, mas como era uma escola de balé dentro da igreja, tipo, a maioria das minhas amigas queriam ser da companhia, entre aspas, mas para ser da companhia, você tinha que ter uma vida específica ali dentro da igreja. Sim. E que também não era o que eu tinha, sabe? Assim, eu queria também outras coisas. Então, rolou essa questão também, tipo, igreja, escola, e sei lá, e calhou o handball ali na hora, eu joguei tudo dentro do esporte. Uma leve crise adolescente, né? Uma leve crise adolescente. Adolescência, muita falta de sabedoria dos professores, dos responsáveis ali também daquele cenário, sabe? Eu acho que as pessoas têm pouquíssima responsabilidade emocional e afetiva, né, na dança. Então, isso é um outro assunto para um outro podcast, mas que marca muita gente. Você muito mais nova do que eu, né? Vocês duas são muito mais novas do que eu, mas acho que a minha geração é uma antes. A gente tem muito problema na cabeça por causa disso. Então, e as gerações que vêm ainda depois da de vocês, né? O pessoal que está aí agora, entre 15 e 20 anos, são pessoas que vão ter muito menos esse tipo de crise existencial, emocional e afetiva até com relação ao balé, porque as coisas são muito mais ditas, muito mais conversadas, com uma questão neurocompatível muito maior, assim, sabe? Então, acho que é muito diferente hoje. E isso tudo se reflete culturalmente na história da sapatilha de ponta. Quando eu voltei para o balé, eu já estava com 25 anos, e aí foi como a Bela, assim, né? Quando a gente entra no balé, a gente meio que é sucumbido. Você tem a sensação de que, tipo, eu nunca saí daqui antes, eu sempre pertenci a esse lugar. E você é engolido e volta tudo de uma vez. Eu voltei rápido também, assim, a usar pontas por causa dessa questão do corpo. Como eu nunca tinha ficado parada, né? Eu sempre fazia uma dança aqui, outra ali, mas sempre treinei, sempre, né, malhei, tipo, academia normal, continuava jogando, enfim. E tinha voltado a fazer circo fazia um tempo. Então, existia um corpo ali com um repositório, né, muscular, movimento e tudo mais. E com 6 meses, mais ou menos, eu já estava na sapatilha de ponta, nesse preparo, na verdade. Eu dei muita sorte, assim, no meu caminho, de ter professores muito responsáveis nesse sentido. Então, quando eu voltei, foi com a Cláudia Carvalho, que é uma professora, assim, conhecida, né, aqui em São Paulo. E a Claudinha, que virou uma super amiga minha, na verdade, até hoje. Voltei fazendo musical nessa escola de balé, foi onde eu conheci meu marido, ou meu hoje marido. Né? A gente fez musical juntos, veja bem. Que legal! E eu voltei logo, assim, eu entrei mais ou menos no mês de março, e isso era 2015. Foi um pouquinho antes do meu aniversário, eu acho que eu ia fazer 26, uma coisa assim. E aí, entrei, acho que eu ia fazer 25, será? 2015, olha as contas da velha, que já não lembro mais. Assim, eu também não sou boa das matemáticas. Já não era boa de conta, já não era boa de memória. Depois de filho, então, minha filha, você perde todo o pouco que você tinha.
E aí, quando eu voltei, assim, depois de uns 4 meses de aula, a escola entrou em férias, e eu dei a sorte, assim, de que não pararam as aulas, na verdade. As pessoas entravam de férias, né? E pouquíssimas pessoas iam para aula. E a Claudinha falou, por que você não vem fazer aula todo dia? E eu ia. Então, eu fazia uma aula mais iniciante, uma aula mais intermediária, e às vezes eu ia sozinha para aula. Então, ela já ficava me preparando. Então, a gente fez um trabalho de pré-ponta muito específico. Ela falou, vamos voltar? Vamos. Falei, você tem coragem, Cláudia? Ela, eu tenho. Você tem? Tenho. Então, tá bom, uma professora é você. Se você tá dizendo, eu confio. E aí eu comecei a buscar sapatilhas e eu vi que o mercado tinha mudado muito, né, em mais de 10 anos. Tudo era muito diferente. A gente já tinha algumas outras opções aqui em São Paulo e no Brasil de forma geral, mas faltava um pouco de informação de qualidade. Então foi justamente quando entrou nas pontas, quando eu abri o blog, porque eu comecei a pesquisar e achar muita coisa que eu achava legal, muita coisa em inglês, eu queria traduzir, eu queria compartilhar com as pessoas. E comecei essa busca aí, me alimentando, né, de informações vastas de balé. E comecei a colocar no blog. O blog nasceu assim, através dessa minha busca, junto com sapatilha de ponta e tudo mais. E eu ia guardando muita coisa assim sobre ponta, ia pesquisando, fui em todas as lojas, fazia muitas provas, mas eu sou muito sedenta por informação. Então, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe de nada, então você vai ficando meio desesperada. Sim. Para quem gosta de estudar, né, é um caminho, uma ida sem volta, é desesperador. Mas também é muito gostoso quando a gente vai descobrindo coisas novas. Então, essa volta das pontas, assim, já abriu minha cabeça para um momento muito diferente, assim, de vida. E eu comecei a ver que o balé começou a ocupar um lugar diferente ali no meu coração. Eu voltei bem para as pontas, assim. Fiz um fitting na época na Repeto, aqui em São Paulo. Eu voltei com uma sapatilha da Repeto. Mas assim, eu só tinha usado uma Capezio e uma Millennium na minha vida. Então era o que eu tinha de sensação, assim, de Referência, né? perspectiva, de referência, de nossa. Então era muito diferente. Então eu já achava que era no céu. E aí depois comecei a buscar mais e mais, né? Conforme a gente vai trabalhando tecnicamente com uma sapatilha de ponta mais adequada, né? A técnica vai melhorando, você vai buscando outros fatores dentro do instrumento, da sapatilha especificamente. E comecei a estudar sobre isso, e o primeiro curso que eu fiz foi um curso de pré-ponta com a Andrea Gregory. E aí, minha filha, minha cabeça deu um boom, o negócio deu um revolteio aqui, que não ficou bom. Eu fiquei doida, eu queria estudar desesperadamente, comecei a fazer todos os cursos possíveis. A Andrea Gregory, hoje é do Ballet East, na Flórida, né? Mas ela foi do Boston Ballet muitos anos. E ela é uma das fundadoras da Escola Paulista de Dança, que era a minha escola, assim, né? Depois que eu saí da Cláudia, que era o Balé Arte, Escola Paulista foi minha casa. Até hoje, né? Eu continuo considerando minha casa, né? Mas, enfim, e aí eu comecei a buscar essa questão de pontos, assim. Primeiro, era mais para mim, tipo, eu preciso entender o meu pé, o meu corpo e tudo mais. Depois que eu fiz esse curso de pré-ponta com a Andrea Gregory, eu falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas precisam saber. Elas precisam ter essa informação real, assim. Dá uma agonia, né? Tipo, preciso Como é que eles não sabem? Não, tudo que eles sabem é mentira. Aí você vira, tipo, a justiceira da sapatilha. E você quer contar a verdade para todo mundo. E, tipo, enfim, é desesperador. Mas, enfim, é isso. Eu acho que esse caminho começou muito por mim, pelas minhas experiências, mas hoje eu consegui abrir, assim, e conforme eu fui tendo experiências, né, com fittings e com outros pés, e com bastante pesquisa, estudo e tudo mais, eu vi que, assim, tem um instrumento ideal, sabe? E que esse instrumento ideal é capaz de te dar muitas coisas. Melhorar tecnicamente, dá para ser com conforto, sabe? Que dá para você fazer uma performance incrível, com uma sapatilha que não faz uma bolinha. Sim. Então, eu acho que é isso que mais me move, na verdade, no caminho das pontas. Então, né, a gente sempre começa com uma coisinha nossa, mas eu acho que desmembrou aí em milhares de frentes para mim, com relação Sim, à acaba sapatilha de começando ponta. com a curiosidade de si mesma, né? Como eu posso melhorar, como eu vou fazer para ter uma performance melhor. Aí tu acaba descobrindo que pode ser assim para todo mundo, né? Exatamente. Você fala, como que eu vou saber disso? E a coleguinha, não? Pelo amor de Deus! Não, e para cada um é diferente, né? Cada um tem um pé diferente, uma experiência diferente, uma técnica diferente Sim. com balé. Então, tu vai descobrindo coisas de outras áreas, tu quer compartilhar, porque às vezes aquela informação não vai precisar para ti, mas tu sabe que outras pessoas vai fazer diferença, né? E a diferença maior que é com relação ao corpo, assim, que é como a Bela falou, agora voltar é muito mais difícil do que começar. A questão da idade, eu acho que quando a gente tem um corpo, óbvio, trabalhado, a gente está falando de gente que já faz balé e tal, e o retorno ao balé, ele gera uma memória muscular, isso aí a gente não tem como negar. Mas eu acho que a questão psicológica é muito difícil. A gente tem muito mais medo quando a gente é adulto. Entendeu? Porque a gente entende, mesmo que você não seja fisioterapeuta, educador físico, biólogo, sei lá, um estudante, né,
da questão do corpo, ou um profissional da questão do corpo, você sabe, minimamente, você tem um feeling ali, que se você se machuca com 25 anos, não é igual quando você tem 15. Sim! Você fala, Nossa. essa pirueta aqui, será que vai ser a mesma? Vou ficar num passezinho aqui na barra. Então, a gente tem muito mais medo, eu acho, assim, também do dano. E isso também é muito influenciado pela sapatilha, pelo instrumento. Então, a questão de você se sentir segura na sapatilha, numa sapatilha que te dá conforto e tudo mais, é muito difícil, assim, pra gente, adulto, especificamente. E um adulto que tem um corpo que não tem essa memória da dança, do balé, né, principalmente essa memória muscular, não tô falando nem só de repositório, né, assim, de musical, artístico e movimento, tô falando de músculo, de preparação física. É um corpo que, ou que fez muito pouco, ou que nunca fez, que nunca dançou, é muito diferente. Então, são outros medos. A pessoa simplesmente ela não sabe nem por onde começar. Então, acho que a questão do adulto, ela tem também vários tabus e vários medos. E tem muita gente também, né, que convence, que prega essa questão de que todo mundo pode usar ponto de qualquer jeito e com 6 meses você vai estar na ponta, vem aqui, liga na minha escola 0800. Isso necessariamente não é real. Sabe, assim, até pode ser real para algumas pessoas, mas não é responsável para uma turma, às vezes. Então, eu acho que a gente precisa pontuar muitas coisas, sabe, com relação à sapatilha. E eu acho que uma coisa interessante também sobre o balé adulto é que a pessoa ali, ela não tem um repertório de balé, mas ela tem vários repertórios de outros movimentos, de vícios que ela já criou ao longo da vida e de medos que ela já criou ao longo da vida e que ela estava lá na academia, o professor falou que não podia agachar, igual falaram para mim esses dias, não podia agachar por causa do joelho, aí ela vai fazer um grand plié, não consegue. Então, o corpo, ele tem ali já um monte de coisa no corpo e na cabeça que faz esse processo ser ainda mais difícil. E eu tenho muita agonia, assim, eu fico bem chateada quando eu vejo bailarinas, assim, postando foto do pé que tá todo machucado, porque isso afasta muito. Quem é que quer ficar com o pé daquele jeito, entendeu? É só a bailarina masoquista mesmo. E aí, tipo, ninguém quer chegar ali nesse ponto e, enfim, eu acho que isso acaba afastando e gerando muito medo, né, na bailarina adulta de, tipo, caramba, eu quero dançar nas pontas, mas eu não quero passar por isso. Sim. Então, É o estigma, né? Compartilhar aquela essas foto que é um pé todo ralado, todo sangrando e o outro pé na ponta, assim. Essa foto é clássica, dá uma raiva. Ai, sim. Não, e é desesperador porque isso de fato é uma cultura que atravessa o balé, atravessa o muro do balé, né? É uma cultura da sociedade como um todo, assim. As pessoas realmente acham que a bailarina é essa figura, né? Sim, que se tu não estiver sofrendo, tu não tá fazendo direito, né? E é o que sorri na dor, porque é o que a gente escuta a vida inteira durante 500 anos, então assim, é muito difícil da gente desmistificar, né, assim, essas coisas. Então 500 foi muito, mas a gente falar 200 anos aí, a gente tá falando de verdade mesmo. Sim. Não, e daí, principalmente para as bailarinas adultas que já devem ter visto essa imagem e tudo, as pessoas já entram na ponta com esse medo. Eu recebo várias perguntas, às vezes, por direct de meninas também mais novas, assim, ai, dói muito usar ponta. Eu vou dizer para vocês, eu nunca sei o que dizer, porque assim, eu não posso dizer, ai, é que nem usar uma pantufinha. Não é, né? Não é. Mas não é para ser uma coisa insuportável, não é para ser uma coisa que vai ralar todo o teu pé e sangrar e fazer bolha, não sei o quê. Então as pessoas já chegam para colocar ponta com essa ideia na cabeça, com essa imagem na cabeça, né, do pé cheio de bolha, sangrando, cheio de curativo, não sei o quê. Eu não uso nenhum esparadrapo para usar a minha ponta, assim, eu uso a ponteira e tal. Eu não uso esparadrapo. E daí tu vê às vezes umas pessoas que nem sabem, nunca usaram e já pegam e enrola todos os dedos no esparadrapo para botar ponta. E nem sabe se realmente precisa no seu caso, né? Sei lá, assim, tem... E na verdade tem dois caminhos também, né? Que as pessoas às vezes querem isso, elas querem mostrar que elas estão sofrendo na dor. Então, tem aquelas pessoas que são novas na sapatilha, que elas querem quebrar a sapatilha, igual uma bailarina profissional, quebra errado ali naquele 3/4 que não precisa. Joga a sapatilha na parede. Joga no lixo, na verdade, assim. Porque quando você começa a quebrar a sapatilha, você quebra a sapatilha. Então, uma sapatilha morta é uma sapatilha morta. Não precisa dizer outra coisa. Mas tem gente que vem com essa, tipo, eu quero mostrar que eu sou, tipo, principalmente menina nova na ponta, não tô falando só nova de idade, mas às vezes rola isso delas quererem mostrar é a falta também de experiência também, né? Exato. De conhecer. E a questão também, assim, de que
não é possível você executar o que a gente executa no balé com uma dor desgraçada. Assim, acaba sendo possível porque a gente executa. Mas a gente precisa dizer que não é necessário. Não normal. precisa, assim. né? Não Exato, precisa passar a por gente isso. está falando de uma alta performance, então você não vai correr uma maratona de All-Star, já começa daí. Você não vai. Você vai correr com um tênis específico de dança. Mas se você corre durante 1 hora, um percurso de 10 quilômetros, a gente tem um corpo, um resultado. Se você corre 42 quilômetros na corrida do Pateta lá e dura, sei lá, quantas horas? 4 horas? Tem gente que faz em menos, né? 2 horas e 45, 3 horas, sei lá. A gente tá falando de outra coisa. Um cara que corre um Ironman é uma outra coisa. A gente tá falando de atletas de alta performance que tem sapatos específicos que duram uma corrida, porque o amortecimento acaba completamente, que tem largura para eles, que tem amortecimento para eles. Então, por que a gente fala dos outros esportes, de um jogador de futebol? Tem fitting para jogador de futebol, tem fitting com Branok, especificamente, para o pessoal do Exército dos Estados Unidos. Então, assim, o sapato tem que ser específico, porque passam muitas horas de pé, porque tem exercícios e movimentos que precisam executar com técnica, né, tipo, de alta performance. O PA, o atleta lá, o PA não usa o mesmo tênis do Neymar. Sim, Então, são assim, coisas completamente diferentes, né? Exato. Então, por que no balé a gente não tem essa perspectiva? Por que no balé a gente acha que tem que usar o que tem e o que dá? Eu entendo que a realidade financeira e logística, até com relação à distribuição de material, de lojas e tudo mais, é mais precária com relação à dança, né? Se a gente compara com o tênis da Nike, que a gente vai ter, mesmo que não seja o melhor, seja para você com a sua inicial, mas a gente tem tênis de corrida em diversas lojas do Brasil inteiro. Mas a gente precisava movimentar um pouco mais isso, sabe? A gente precisa tirar um pouco essa estigma de que a bailarina aguenta, porque a bailarina é bailarina, né? Porque, Sim, é muito bailarina resistente à acostumada. dor, é acostumada. Somos seres de acostumada. outro planeta. Exato, e não é. O nosso pé é uma das partes mais importantes do nosso corpo e da nossa performance na dança. Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar com o pé machucado, né? Eu não faço nem fitting em pé machucado. Já começa daí. Porque a pessoa. Porque não tem como. Como é que você vai avaliar um pé que está com dor? Ela não vai colocar o pé da maneira correta, ela vai colocar da maneira que ela tente tirar um pouco aquela dor, aquele mais impacto. confortável. Exato. E a gente tem muitas coisas. Nossa, que eu a nunca tinha Bela pensado falou. nisso. Nunca tinha pensado Os nisso. engramas aí que a gente gera na vida, cara, se torcer o pé na balada, de salto, você vai sempre ter medo de torcer aquele tornozelo ali, digamos assim. Você vai sempre lembrar dele. Na hora da pirueta, você vai lembrar dele, independente de ter sido no balé. Então, a gente tem isso no corpo. Faz parte mesmo, é uma questão neurológica. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que só começar esse trabalho de desmistificar as coisas primeiro, que eu acho que é o principal, né, na sociedade toda e principalmente dentro do balé. Tem que ser daqui para fora. É muito louco como isso pode afetar muito, né? Eu tinha uma época que eu tinha muita bolha no pé. Hoje em dia eu quase nunca tenho bolha, sabe? Eu mudei de sapatilha. Claro, a gente vai se conhecendo melhor, né? Eu nunca cheguei a fazer o fitting, assim, de que nem tu faz, assim, que daí tu vê todas as sapatilhas, né? Eu fui fazer o primeiro fitting, acho que foi da Gaynor, pra ver qual era não sei o quê. Aí, eu tinha a minha Gaynor, a que eu sempre usava. Quando eu fui na loja comprar de novo, não tinha o mesmo código. Aí eu peguei outra, né? A vendedora falou, tipo, pega essa aqui, é quase a mesma coisa. Aí, eu fui me dar conta, na verdade, só agora, nesse momento, porque eu comecei a ter unha roxa, unha que cai, unha que não sei o quê. E foi bem quando eu troquei a sapatilha. Então, assim, gente, eu nunca tinha perdido uma unha. Foi eu começar a usar aquela sapatilha, a minha unha começou a ficar roxa, começou a cair, não sei o quê. Aí eu lembro que eu tive que ir na podóloga, infeccionou. Foi um caos da minha Você tem que vida. parar de dançar, na verdade, até curar. Tive. Assim, foi horrível. E foi mais de uma unha e tudo, assim. E daí, por muito tempo, eu fiquei tendo esses problemas de unha que agora eu percebi que eu não tenho mais. Eu não tô usando mais essa sapatilha. Ela já acabou, tipo, já usei demais, já tava mole, já tava não sei o quê. Troquei de sapatilha e eu, tu vê, né? É aí onde entra a questão do que é um atendimento de venda e do que é, de fato, um fitting. Porque o foco do fitting não é a venda da sapatilha de ponta, é um foco educacional. Então, se você pega uma sapatilha Gaynor 7,5, 3+, e troca por uma 7, box 4, né? Tipo, uma 7,5 de tamanho com box 3+, geralmente essa compensação tamanho e largura existe muito para que tenha alguma coisa... Mas não necessariamente é o que é ideal para você. Se a sua era 3+, 7,5, você vai pegar meio número menor e mais larga, porque daí seu pé vai chegar muito mais lá dentro e vai diminuir o comprimento, né, que é necessário na sapatilha. Mas você está falando de uma outra colocação de pé, que não é necessariamente o que seria ideal para você, para o seu trabalho e tudo mais.
Então, assim, acontece muito essa compensação, largura, tamanho. A minha, o que mudou era a altura. Eu não sei como é que fala A Gáspia? Eu acho que sim. Ela era muito mais alta. Então, para eu subir na ponta, parecia que eu tava assim, ó, escalando. Sabe aquela Tinha coisa que fazer assim? muita força. Era Mas muito porque diferente. você comprou Eu aqui ficava no com muita Brasil? dor. Comprei aqui no Brasil. A primeira que eu comprei foi na loja de Nova York, não sei o que, toda aquela coisa. Ela fazia o fit, não sei o que. Aí eu continuei comprando ela, porque faz muito tempo isso. Continuei comprando a mesma. Chegou um momento que eu fui comprar e não tinha. Daí a vendedora falou: pega essa aqui, que muda só o númerozinho. Vir para o Brasil, assim, eu não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo, as 2 lojas oficiais, assim, que vendem Gaynor, praticamente não tem Gáspia baixa, você tem que pedir. O Deep Vamp ou o Low Vamp, né? Então, assim, não tem. Porque, Nossa, não, mas é quase a mesma coisa. Não faz diferença. Nossa, Aí assim, diminui aqui uma palmilha. Ou então, bota um pouquinho mais, mas né? Vamos deixar uma palmilha um pouquinho mais mole, que daí você sobe melhor. Você já mudou toda a estrutura do trabalho ali. Mudou tudo. Não, imagina, eu ficava com muita dor no arco do pé também, acho que muita dor, assim, cãibra, sabe? Tinha coisa que eu não conseguia mais fazer. Você precisava fazer muita força para subir ali. Não tinha necessidade nenhuma. Força. Cadê a Bela para dizer que a força que você faz, você tá achando que é força, mas na verdade você nem tá fazendo força, tá fazendo um negócio todo errado. Uma compensação. Vai fazer uma compensação toda errada aí, tipo, a força que você tinha que estar fazendo certa de musculatura intrínseca já toda errada. Exatamente. Toda errada. Mas eu não uso mais essa sapatilha e daí é bem isso, nunca mais caiu minha unha. Eu achava que era um problema que eu tava magicamente tendo. acabou. Eu pensava que era tipo assim, sei lá, minha unha tá sensível. A podóloga falou, que podia ser do atrito, da sapatilha. Deveria ser mesmo, mas agora eu percebi, eu nunca mais tive isso, gente. Que engraçado. Né? Não, faz muita diferença. A ponta certa faz muita diferença, porque não existe, por exemplo, quando a gente sai com uma sapatilha normal, né? Vai para cinema com uma sapatilha normal, fica aquela bolha lá no pé, você não vai querer usar aquela sapatilha de novo, ou pelo menos vai botar um band-aid ali na próxima vez. Por que com a sapatilha de ponta não é assim? É verdade. Tipo, cara, eu não vou comprar uma ponta que vai me machucar. Isso da Gaynor também, eu acho que tem muito, tipo, uma Gaynor. Eu sempre quis ter uma Gaynor e tal. E eu mesma, quando eu fui comprar já com todo esse meu conhecimento, quando eu fui comprar sapatilha aqui em Portugal, que é mais barato, né, do que no Brasil, eu falei, quero uma Gaynor, não vou sair de lá sem uma Gaynor. Mas aí cheguei lá, a vendedora, ela faz um fitting, né, na loja. E aí ela falou, e eu vi, deu pra ver nitidamente que a Gaynor ficou muito ruim no meu pé. Eu não gostei, ela falou que não ficou boa, e eu, não vai ser dessa vez, então, a Gaynor. Mas assim, a gente vai querendo, na vontade, né, de ter uma ponta, porque a gente viu que aquela bailarina tem aquela ponta e a bailarina dança super bem. Alô, gente, a bailarina dança super bem porque ela tem boa técnica. O pé dela fica lindo, nossa! Porque ela é boa, porque ela trabalhou o pé, né? Porque o pé dela é trabalhado, não é por causa da ponta só, né? Não é porque você vai botar a ponta dela, você vai ganhar toda aquela técnica, a força. Tem isso também. Não é assim. Mágica, não é que você vai colocar uma Gaynor e daí você vai sair virando 32 CTs, calma. Não é. É uma ferramenta, né? Ajuda. É uma ferramenta. Ajuda muito até a ponta certa, mas não vai ser assim. Ou também atrapalha muito se for errada, mas com certeza o instrumento adequado te ajuda. A gente tá falando de tênis, ou a gente tá falando de sapatilha de ponta. Sapatos de trabalho. Eu trabalhei de salto a vida inteira. Gente, tem uma diferença absurda. Você comprar um sapato bom para trabalhar, você vai ficar de salto o dia inteiro, tipo, ou não, entendeu? Sim, muda tudo, né? Muda tudo. Exato. E agora falando um pouco mais sobre a preparação em si para as pontas. Tem muita diferença quando a pessoa é mais nova, por exemplo, tá lá 10, 11 anos, e quando a pessoa entra no balé adulta, como é que funciona essa questão? Tem muita gente que me pergunta assim, imagina, eu nem sou ninguém. A pessoa me pergunta, eu quero muito passar para ponta, o que eu preciso fazer? Eu sempre falo assim, fortalece bastante. Fala com a tua professora e fortalece bastante. Mas assim, existem coisas específicas que a pessoa pode fazer, o que ela tem que buscar, são coisas diferentes para cada idade, de diferença de criança e bailarina adulta? Acho que a Bela pode falar um pouquinho disso. Então, assim, primeiro que eu acho que existe muita ansiedade também para querer entrar na ponta, né? E até os
sei lá, 13, 14 anos, assim, é um momento bem complicado de entrar na ponta, porque precisa dançar na ponta, fazer uma aula na ponta, não é brincadeira, exige muito mesmo, tanto da nossa articulação, do tornozelo, quanto de todo o restante do corpo, né? Às vezes a gente pensa muito ali no fortalecimento do pé, mas tudo que vem ali de cima, uma boa colocação de andeor, bom fortalecimento da região aqui do abdômen, tudo isso faz muita diferença lá embaixo, né? O corpo, ele funciona de uma forma só, não tem como separar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita quando uma menina, uma bailarina quer entrar na ponta, é um trabalho de pré-ponta, tanto na aula, ali, durante as aulas, né, de pré-ponta, quanto na parte de preparação física, que é onde eu atuo bastante. E aí, a Laura falou uma coisa que é super necessária de entender, que é a musculatura que a gente utiliza para manter o nosso pé aqui, na posição de ponta, é uma musculatura que a gente não trabalha quando a gente está na meia ponta. Então, a técnica que a gente usa na meia ponta, os grupos musculares que a gente ativa, eles são diferentes, é outra coisa, né? Então, quando a gente está em posição de ponta, a musculatura que a gente precisa ter forte ali, presente, é a musculatura intrínseca do pé. A musculatura intrínseca são os músculos que movimentam o pé, que tem a ação no pé e que se localizam no pé. Por exemplo, a gente tem a panturrilha. Panturrilha é um grupo muscular, né? O gastrocnêmio, o sólido plantar. Eles são músculos que movimentam o pé, você consegue fazer uma meia ponta, um flex, eles movimentam o pé, mas eles não estão localizados no pé, eles estão localizados na perna. Então, isso é muito comum a gente ver bailarina fazendo exercício para a ponta, fazendo ponta flex com elástico. Mas, na verdade, isso não é um exercício para ponta, entendeu? Isso é um exercício que vai ajudar, sim, no fortalecimento do tornozelo. É muito bom você fazer esse exercício. Mas se você quer trabalhar de forma específica para entrar nas pontas e mesmo para manter as pontas, isso não é só antes de entrar, mas depois que você entra, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar essa musculatura intrínseca do pé, né? Que são os musculinhos ali que ficam localizados na região do pé mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa é entender isso, que não existe pular, né? Tipo, eu quero entrar na ponta e vou entrar na ponta agora. Não, precisa ter um trabalho ali de 1 ano, 2 anos, aí depende da pessoa, claro, também, até chegar lá. E um outro ponto muito, muito, muito importante também da gente falar aqui é que cada pé é um pé. Né? Assim como você precisa entender e conhecer o seu pé e saber como ele é anatomicamente falando para escolher a sapatilha de ponta, você também precisa entender como ele é para fazer exercícios que te preparam para a ponta. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um pé que é mais chato, né? Que é o pé chato, aquele pé que não tem a curvinha ali no meio, não tem o arco longitudinal. Se eu tenho esse pé, a minha musculatura intrínseca, ela naturalmente é mais fraca, ela é mais relaxada. E se eu tenho um pé calvo, que é aquele pezão bonito que todo mundo ama, sonho de toda bailarina. Sonho de toda bailarina, né? A musculatura intrínseca, ela é mais rígida. Então, assim, você precisa entender qual é o seu tipo de pé para entender se, na verdade, eu preciso trabalhar mais aqui o meu controle do tornozelo, porque o meu pé é muito cavo e quando eu subo na ponta eu não consigo me manter na ponta, é muito difícil para mim. Então, eu preciso trabalhar aqui, na verdade, a estabilização do meu tornozelo. Se eu tenho um pé chato, que eu vou dar um exemplo meu mesmo, o meu pé é chato e eu, até hoje, quando eu faço uma coreografia longa na ponta, eu acabo, a minha planta do meu pé tá formigando, assim, queimando, eu tenho que botar o pé para cima. Por quê? Porque a minha musculatura é enfraquecida ali. E eu e Isabela, precisava trabalhar mais a minha musculatura intrínseca. Então, não adianta eu fazer qualquer exercício sem entender antes qual é o meu tipo de pé. E por último, tem essa questão
da sua idade, né? Se você está começando e é mais nova, se você está começando e você já é adulta. Por que isso faz diferença também? Por conta daquela questão que eu estava falando antes. Uma criança, né? Uma criança, se a criança quiser, ela já pode começar a fazer exercícios, assim, por exemplo, de pegar coisinha no chão com o pé, caminhar com o pé assim. Isso já é uma preparação para a ponta, né? Digamos assim. Mas é diferente o exercício que ela vai fazer, porque as crianças, né, as meninas mais novas são uma tela em branco. Então você pode moldar ali o jeito que você quiser. As adultas não. As adultas já trabalharam de salto a vida inteira, já usaram um sapato que fazia elas pisarem para dentro, então já tem um monte de coisa ali que talvez você olhando o pé você vai falar, tá, primeiro, antes de fortalecer para as pontas, a gente precisa corrigir aqui um pouco dessa pisada. Ou então, né, enfim, então o trabalho é diferente. É lógico que existe a recomendação geral é o quê? Fazer o fortalecimento de forma específica. Não só ficar fazendo ponto e flex, porque isso não é específico. Mas aí todos esses detalhezinhos de idade, tempo de experiência, tipo de pé, isso tudo vai fazer diferença também na escolha dos exercícios, né? Que você vai fazer para ajudar né, a preparar o pé. Sim, não adianta sair fazendo qualquer coisa achando que vai resolver, ou copiar, né, alguém que tu vê na internet. Muita gente faz isso, né? Ai, que exercício que tu faz, Lu, pra fortalecer o pé? Eu fico assim, tá, mas só porque eu faço, não quer dizer que é bom tu pra precisa mim. fazer. Exato. E o que mais perguntam também, que ponta tu indica para iniciantes? Eu sempre falo, pergunta pra tua professora. Recebo muito meu celular tocou aqui. Recebo muito essa pergunta de que tipo de sapatilha você indica para isso, que tipo de sapatilha você indica para aquilo, enfim. Deixa eu ver se a gravação parou aqui, tá? Eu acho. Aproveitar para encher meu chimarrão. Ela deu uma pausa, eu vou começar outra, tá? Aqui no áudio, tá? Sem problemas. Então, assim, já me emendando no assunto da Bela, essa questão do pré-ponta, ela é muito cheia de critérios, assim, né? Tem muita gente, eu falo muito sobre isso no curso, a gente fala muito sobre isso, eu e a Bela, né? Em muitas coisas que a gente faz juntas e separadas, e com pessoas que a gente tem em comum no nosso caminho, que são esses critérios para avaliação da sapatilha de ponta, de quem tá pronto, de quem não tá, tem critérios físicos, tem critérios técnicos, cada corpo é um corpo, e o que eu sempre falo que é praticamente o meu slogan, né? Tipo, cada pé é um mundo. Então não adianta, o que é bom para você, para a sua técnica, para o seu momento técnico, para desenvolver uma funcionalidade específica que é a sua necessidade nesse momento. Então, as pessoas são diferentes. Essa fase do começo da sapatilha ali de 11 a 14 anos, ela tem diversas questões de óbvio, tem fatores positivos de curva ascendente, desenvolvimento muscular e tudo mais, né? As pessoas, os jovens, adolescentes, elas têm outra capacidade, né, de absorver as coisas, assim, os ensinamentos. Pegam mais rápido, né? Tudo muito mais rápido, com muito menos medo, o corpo responde de uma outra forma. Coisa que o adulto já traz um monte de outras coisas ali gravadas que a gente às vezes nem sabe que estão na gente. Então, essa parte é muito difícil, mas existem várias teorias, né? Tem escolas, que eu digo assim, metodologias de ensino, ou escolas, academias de dança que classificam isso, tipo horas de aula. Então, a partir de, sei lá, dos 8 aos 10 anos, as meninas fazem bastante exercício para o pé, com o pé descalço, desde usar, né, faixa elástica e tudo mais, bolinha, paninho. Então, existe essa classificação. Mas como que a gente vai medir se a menina está sendo desenvolvida ou não? X aulas por semana, X horas de trabalho, idade, hormônio, né, quem que menstruou, quem que não menstruou, como que isso impacta, são muitos fatores, e é por isso que eu friso muito a questão da importância dos professores nesse processo, porque é o professor que está com você no dia a dia. Então, é o professor que precisa... Não adianta dizer, vai lá, joga para a fitter, e a fitter vai avaliar e vai... Não, o professor tem que estar nesse momento, principalmente se tratando das primeiras sapatilhas, que são sapatilhas que a gente praticamente considera um fitting for function, né? Assim, tem uma função específica ali. Então, tem menina que vai precisar trabalhar um pouquinho mais a extensão do tornozelo, tem menina que precisa não pronar ou supinar, tem menina que precisa de um eixo, tem menina que precisa se sentir mais segura, estabilidade. Então, as primeiras sapatilhas, elas vão te dar segurança ou trauma.
no trabalho de trauma. pontas. E para fazer um trabalho de técnica de pontas funcionar, você precisa primordialmente estar em pontas. Então não adianta você jogar qualquer sapatilha que a menina vai ficar com a plataforma fora do chão. Então, você já começou totalmente errado. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, né, que algumas escolas métodos utilizam, que é a sapatilha de pré-ponta, aquela soft, que às vezes é um trabalho que facilita muito no estímulo muscular, da musculatura intrínseca, porque as meninas começam a entender o posicionamento do pé. Então, a passagem dos dedos pelo tandi, quando você tem uma sapatilha de pré-ponta, né, aquela soft, que já tem uma palmilha ali um pouquinho mais... que não é chão, né, diretamente, que a gente usa só louvinho para fazer aula normal, enfim. Então, o trabalho já é diferente, assim, até, às vezes... diminui um pouco essa questão da ansiedade, sabe, das pontas. Então, eu acho que é uma estratégia muito bacana. A Royal usa muito isso. É uma fase muito legal e que eu acho que ensina muito essa fase de pré-ponta específica. É que pré-ponta é uma fase, né, assim, que eu considero, e a gente tem que trabalhar muitas coisas, tanto para o adulto, tá? Tudo isso que eu tô falando, quanto para os jovens e adolescentes, quase crianças ali, né? Porque 11, 12 anos ainda é gente. Criança. Nossa senhora, eu menstruei, já tinha 14 anos e meio. Tipo, imagina, eu com 11 anos era um baby, nem sabia nem o que era sutiã, imagina. Então, assim, eu demorei muito, sabe? Então, assim, eu acho que isso influencia. Tem diversos fatores que influenciam, diversos critérios que a gente tem que avaliar, mas sempre dá importância para um trabalho específico, entendeu? Para quando a gente e procurar uma sapatilha específica também. Não adianta você trabalhar em sala de aula e dizer usa lá qualquer uma, porque já que você está trabalhando mesmo. Então, assim, a gente tem que juntar todos os fatores, sabe? A questão do pré-ponta é uma fase muito importante mesmo, assim, usando uma soft ou não usando uma soft, esse trabalho precisa existir, sabe? E isso é uma coisa que, assim, os professores têm que estar realmente atentos e têm que estar preparados, porque um professor que não entende de musculatura, que não entende o que precisa trabalhar, que não sabe que a musculatura do pé está na parte de baixo, ele vai mandar a menina fazer tarabande. Você entende? Então isso é muito sério. Assim, seria cômico se não fosse trágico, mas é muito sério. Então eu já recebi muita mensagem de professoras com posts, por exemplo, da Bela, da Carol Lima Físio, da Andreja, falando, mas essa linguagem aqui não é para as pessoas da dança, isso aqui é uma linguagem para uma pessoa científica. Não, porque a gente está falando de Por que musculatura as pessoas da dança não podem ser científicas? Se você não sabe o que é tíbia, você está no lugar errado. Se você não sabe o que é musculatura intrínseca, o que é gastrocnêmio, a gente não pode estar falando de dança. Então, assim, se os professores não tiverem essa responsabilidade também, essa busca por conhecimento fica muito difícil. É o mínimo, né? É o mínimo que se espera. espera. O mínimo. Mas a grande maioria ainda segue o caminho, né? Assim, como, tipo, eu dancei minha vida inteira e aí agora virei professora de baby class, né? E reproduz o que aprendeu. Então, isso é uma busca que a gente precisa pregar. A importância do estudo, ela precisa existir. Não adianta você dizer, eu sou isso e nunca ter estudado sobre aquilo. Não, nunca e ter as se coisas vão formado se em nenhum lugar. atualizando, né? Existem novas pesquisas, existem novos estudos Todo que tu dia. precisa se atualizar. Não adianta tu ficar sempre com o mesmo pensamento de que isso é isso, Exato. tu não se todo atualizar. dia isso acontece. A gente que está nesse meio acadêmico, assim, procurando e pesquisando sobre isso, é desesperador, é dificílimo, porque quando você está ali há 3 meses, você está há 3 meses com uma base de pesquisa. Aí você fala, deixa eu dar mais uma olhadinha, ver se eu acho outra coisa. Tem 2 artigos. Outra coisa totalmente diferente. Por quê? Não tinha isso aqui 3 meses atrás, quando eu escrevi 4 laudas. Meu Deus. E aí você tem que incluir mais uma coisa, porque conhecimento é isso, né? E Vai a sempre se academia, ela renovando. serve para isso. Ela é uma discussão eterna sobre o que é bom e sobre o que não é bom. A gente não está aqui para saber, para ter certeza de nada. A gente está aqui para pesquisar, entendeu? Para buscar, para compartilhar o que a gente está achando. Então, assim, é a importância que é o que eu falo. Fitting, sapatilha de ponta, preparo, dança, não é só sobre o movimento do corpo. A gente precisa trabalhar a cabeça também em diversos fatores, entendeu? Muito, É muita responsabilidade, eu acho, porque, querendo ou não, quando a gente fala de bailarinas, sejam elas estudantes para ser profissionais, ou recreativas só, ela confia tudo que ela tem no professor de dança. Entendeu? O professor de dança, ele precisa ser um super-herói, precisa saber tudo. Só que às vezes ele não sabe, ele precisa saber de tudo, mas ele precisa pelo menos ter a curiosidade e a sensibilidade de se viu que tá com uma dificuldade ali, tá com uma aluna que não tá conseguindo subir na ponta, não, ele tem que falar, tá, eu não tô sabendo trabalhar com essa aluna, eu preciso pesquisar o que tá acontecendo. Exatamente, né? E os professores de dança, eles acabam trabalhando com o sonho das pessoas, né? Tanto o sonho de tantas meninas que têm o sonho de ser bailarina profissional,
quanto das bailarinas adultas que, sei lá, sonham em colocar sapatilha de ponta. Então, a sapatilha de ponta, ela delicado. é um símbolo, né? Ela é um símbolo. Então, desde que o mundo é mundo, a gente sabe, né? Desde que o mundo da dança, marco, né? A gente sabe que é um marco da bailarina. A gente sabe que a partir daquele momento ela de fato vai se tornar uma bailarina que dança em pontas, porque até a meia ponta ela parece uma coisa muito amadora. Então, e é dali em diante, né? Assim, óbvio, a gente tem balés e tudo mais, bailarinos profissionais que dançam na meia ponta. Isso uma coisa não anula a outra. Mas usar a sapatilha de ponta, de fato, é um marco, que muda, digamos assim, o nível da bailarina, né? Parece que você, tipo, mudou realmente, assim, a sua perspectiva de trabalho e tudo mais, né? Você começa a ensaiar, você começa a dançar repertório, as coisas, elas são trabalhadas com esse sonho, com esse misticismo que a sapatilha de ponta traz também, né? Eu acho que tem uma coisa no ar, assim, né? É uma questão mais psicológica também, né? Da pessoa se sentir uma bailarina completa, sei lá. Exato. Já uso pontas, já danço repertório, já faço isso, né? E a gente comentou, a Bela comentou principalmente da questão da ansiedade, né? Inclusive, eu anotei... tá no roteiro dicas para bailarinas que estão ansiosas para entrar nas pontas. Porque é muita ansiedade, né? Parece que assim, vai... Claro, quando tu entra na ponta, abre a porta para um mundo novo, né? Mas tem muita menina novinha que, assim, só espera pelo momento de botar ponta, né? Ela vive para isso, é a meta da vida. É a meta da vida colocar ponta. E daí, às vezes, acaba criando uma expectativa, né? Tipo assim, vou colocar ponta, não sei, sei lá o que vai acontecer, não sei. Mas que acaba gerando muita frustração também, né? Porque não é assim, coloquei a ponta, saí girando 5 piruetas, né? Não, aí coloca a sapatilha, vira de frente para a barra, sobe um pé, depois o outro desce. Aí ela fala, Exatamente. E quando eu coloquei ponta, para mim foi bem frustrante, assim, porque faltou muito preparo na época, assim, quando eu era, eu acho que eu coloquei com 11 anos, faltou muito preparo, eu não conseguia subir, que nem a Laura falou, não subia na ponta, né, ficava aquela coisinha para trás, meia plataforma. Assim, nem meia, zero plataforma. Assim, né? Tipo, o chão tá aqui, a pessoa fica assim. Não tinha, assim, não conseguia subir. E aí aquela coisa, tinha colegas que conseguiam e eu não conseguia, e outros colegas também não conseguiam, mas era meio que o mesmo trabalho para todo mundo. Então, assim, se eu não tava conseguindo fazer, era porque eu não conseguia fazer, porque a fulana conseguia. Só que daí, assim, era uma turma, sei lá, 10 pessoas, não lembro agora. A primeira sapatilha foi a mesma de todo mundo. A escola foi lá, meio que era uma da CAPED, então, assim, ficava boa na fulana, mas ficava horrível em mim. E por anos eu usei essa sapatilha, achando que eu não conseguia fazer as coisas. E realmente eu não conseguia fazer as coisas. Mas assim, no momento que eu troquei de sapatilha, muita coisa mudou, né? Então, assim, às vezes as meninas estão mega ansiosas pra esse momento. Assim, nossa, vai ser muito especial. Aí chega na hora de colocar e, né, gera eu acho que é o mais importante de tudo nesse caso aí da ansiedade é realmente pensar que se você não subir na ponta no momento certo, isso vai te gerar uma frustração, ou muito pior, vai te gerar uma lesão, né? Então, isso que você falou, Lu, de ter uma turma com várias pessoas e o trabalho ser o mesmo, é legal a gente falar disso, porque muitas vezes você não pode dar uma aula individual para cada aluna, mas você tem que entender que cada aluno é um aluno diferente e você precisa, por exemplo, no caso da preparação física, né? Tem aluna que precisa de mais flexibilidade, tem aluna que não precisa, já é muito flexível, já é toda mole, precisa de força. Só que eu tenho 1 hora para trabalhar com todas elas na semana, entendeu? Então eu tenho que dar um jeito ali de trabalhar essas valências físicas que ela precisa, no outro dia focar um pouco mais em outra coisa, para tentar atender o que todo mundo está precisando. E eu acho que é interessante também de meninas que estão prestes a entrar na ponta, de pensarem justamente nisso, de que o pé, principalmente, tá? Vou falar aqui só de pé, mas o corpo todo ele tem que estar preparado, tá? Mas o pé, ele é o principal instrumento de trabalho de uma bailarina. Então, não adianta querer apressar as coisas, querer pular os degraus, porque não vai rolar. Se você pular ali um degrau que é essencial, por exemplo, a fase da pré-ponta,
provavelmente você vai ter problema ali no futuro, seja um problema de técnica incorreta, ou seja um problema ainda mais sério, que é uma lesão. Não precisa ser uma lesão de, torci o meu pé. É uma lesão ali que ao longo do tempo você vai formando e que no final vai gerar uma tendinopatia no tendão de Aquiles, vai gerar várias outras, vai desencadear em fatores que vão fazer com que você precise ficar afastada das pontas muito mais do que você deveria ter ficado, porque você não se preparou corretamente. Então, acho que é lógico, é muita ansiedade mesmo para subir na sapatilha de ponta. Eu entendo muito, eu sei como é que é, mas tem que colocar na cabeça mesmo que existe uma preparação que precisa ser feita, né? E, por exemplo, você entrou com 11, né, Lu, na ponta que você falou? Foi por aí. Tem meninas que super podem entrar nas pontas com 11 anos, mas tem meninas que não, e é a grande maioria. A grande maioria ainda cedo, não. Eu a não gente deveria. ainda considera cedo, É cedo, porque essa fase aí que a Laura comentou, essa fase ali até uns 14 anos, é uma fase de muitas mudanças, de formação corporal, hormonal. Então, assim, tem meninas que podem conseguir, claro, mas tem meninas que não. E eu acho importante também falar disso, porque muitas vezes essa pressão vem dos pais, né? Vem de casa, e aí os pais pressionam a escola, falam, olha, cadê? Minha filha não tá na ponta. Os pais pressionam, tipo, os professores também, Os professores, né? E aí é que tá o estudo do professor. O professor, ele tem que ter um estudo suficiente, ele tem que ter propriedade para falar pro pai, olha, o pé da sua filha, a sua filha, o corpo dela ainda não está preparado por causa disso, disso, disso. Então, se ela fizer ponta agora, vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, o professor, ele tem que ter propriedade para explicar pro pai que não vai ter, e pra bailarina também. Tanto a parte, eu acho que as meninas depositam muita confiança, e os pais e a escola, no professor, e felizmente ou infelizmente, o professor tem que assumir essa responsabilidade, né? Então ele tem que ter propriedade, ele tem que entender o que é o pré-ponto, ele tem que entender de musculatura, de articulação, para ter propriedade e falar, olha, não tá no momento ainda, ou tá no momento. E como professor também, dentro da aula de balé, você não precisa ficar deixando as meninas ainda mais ansiosas. Ó, ano que vem tem ponta, não sei o que tem ponta. Vamos falar assim, ó, agora a gente vai começar um trabalho de pré-ponta que vai durar aí um tempinho, a gente vai fortalecer, a gente vai, porque quando vocês chegarem na ponta, vocês vão estar muito melhores do que se a gente entrasse na ponta agora. É um trabalho de consciência mesmo e de confiança que as meninas têm que ter no professor. Eu sinto que às vezes também tem muita questão de medo de perder o aluno, né? Tipo assim, muito. Tem uma turma, tem uma também. A escola, tem uma turma que algumas já estão prontas, mas tem outras que não tem condições de colocar, mas se tu colocar só em algumas e as outras não colocarem, vai dar uma treta, isso sei lá. acontece demais, assim, demais. É um dos relatos que a gente mais tem, assim, nos cursos, não, mas eu tenho uma turma de 10 meninas e 2 não estão preparadas, mas se eu não colocar elas na ponta, o pai já falou que vai colocar em outra escola, porque a outra escola coloca. E isso é difícil, porque o professor precisa daquele aluno, a escola precisa daquele aluno. Então, a gente realmente, assim, você tem que peitar a sua decisão. Ou você coloca, sei lá, você tem que ser responsável com o que você está fazendo. Então, conversa com as 2 meninas. Será que elas são capazes? Não subestima os alunos. Será que elas são capazes da gente começar com uma pré-ponta? Então vai ficar 2, 3 numa pré-ponta e 7 numa ponta, né? Uma coisa de, assim, fazer um trabalho que seja específico. Óbvio, não dá pra gente especificar para 10, um para cada um, mas a gente consegue direcionar um pouquinho, sabe? Eu acho que tudo pode ser dito, mas é a forma como a gente diz. E se as pessoas não estiverem preparadas para dizer, com convicção, com estudo, com conhecimento, não adianta, entendeu? Você não vai convencer um pai dizendo é que ela tem o pé molinho. Sabe? Porque ele quer saber o pé molinho, entendeu? Ele não vai entender o que você está dizendo. Tipo, ele vai, na cabeça dele, é tipo, essa moça acha que a minha filha não é boa o suficiente. Exatamente. Assim. Exatamente. Não sei por que acho que pais têm essa coisa de que os meus filhos são incríveis. Os melhores, É uma coisa inerente, sei lá, óbvio, tem dadas as devidas proporções, tem gente que é mais doida, mas a gente acho que tem essa expectativa também, né, assim, desde quando são bebês, tá? Eu lembro que quando a gente colocou ponta, acho que foi meio que assim, porque a gente colocou no final do ano, sabe? Não fazia nenhum sentido. Eu acho que era meio que assim, pra vocês continuarem no ano que vem, sabe? Então foi assim, depois da apresentação, assim, uma coisa É isso que eu ia falar, eu achei isso inteligente, uma boa estratégia.
Às vezes a gente teve 2 aulas e aí acabou, sabe? Foi férias. Não, mas foi sábio, super. Tipo assim, uma maneira de você segurar os alunos. Comercialmente falando, é uma estratégia ótima. Sim, né? não, mas é. E até, às vezes, assim, passar exercícios para as férias, etc. Porque aí, então, por exemplo, coisas específicas. Você pode passar coisa de casa. Se é uma aluna que você confia, que você sabe que não vai se lesionar e ela precisa de tal fortalecimento, você passa um exercício assim. Se ela precisa de mais flexibilidade, você passa um exercício assado. Então, eu acho que isso também vai muito do professor não subestimar os alunos, não subestimar os pais, né? Tentar conversar. Sempre eu acho que tudo precisa ser realmente colocado às claras, assim, para não ficar com essa dúvida de que tem preferência por tal aluno, porque tal fulana tem um pé ótimo, ela vai para ponta e eu não. Porque isso rola também, né? Essa questão da autoestima no balé também é um conjunto. O balé é um conjunto muita coisa, muito né, difícil. gente? É muito complexo. Sim, é muito complexo. E daí, depois, às vezes, chega na hora da avaliação sapatilha de ponta, porque o professor mandou, porque mandou a turma toda. E como é que você, que é só a fitter, vai falar vai dizer que não vai rolar. Entendeu? Então, é uma responsabilidade que precisa ser dividida com todo mundo, com os pais, com os alunos, com os professores e com os atendentes e educadores nessa área. Então, eu acho que é muito importante ter essa divisão aí, essa balança, sabe? É um assunto muito delicado, mas tem que ser aberto, né? Não dá pra precisa ser dito. Alguém tem que falar, né? Exatamente, é muito difícil. Então, assim, às vezes acontece da menina vir. Gente, isso aconteceu tipo em Joinville muitas vezes, com 9 anos. 10 anos. Não, mas eu vim comprar minha sapatilha de ponta. Mas você já usa? Você usa o quê? A gente faz uma puta conversa antes, como se fosse uma sessão de terapia, né? O fitting, ele é uma terapia. E dura mais de 1 hora, o atendimento e tudo mais. Então, você começa a conversar, você vê que a menina, assim, não é só que ela não tem uma questão física preparada. Às vezes ela não faz. Você fala, faz pé paralelo. Aí ela não entende o que é paralelo. Você faz sexta posição, frente à barra. Ela não sabe o que é sexta posição. Então, depende da metodologia que ela estuda. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Põe um pezinho do lado do outro, de frente para a barra. Então, você vê que nem tecnicamente, nem em termos de nomenclatura, né, assim, de matéria de balé, ela tá segura, então é muito difícil. Então, como é que você vai colocar uma menina daquela na ponta? Ah, não, mas minha professora disse que sim, mas a sua professora tá aqui? Ah, ela tá. Seus pais estão aqui? Ah, tá, minha mãe. Você chama a sua mãe? Você chama a sua professora? E aí você volta aqui, a gente remarca tal horário. Isso acontece muito, assim. Você, de fato, a gente acaba sendo portador, às vezes, de uma notícia frustrante, ou, assim, é muito difícil, mas você tem que ter muito, muito, muito tato, assim, né? E a responsabilidade precisa ser dividida. Então, primeiro a sapatilha, o ideal, o mundo dos sonhos é que vá provar com o professor ou com os pais. Porque tem que ter uma pessoa responsável, até emocionalmente, né? Madura emocionalmente, para entender, para levar aquilo adiante e tudo mais. Vão ter pais que vão sair dali, tipo, nossa, que bom que eu achei você na minha vida, que me disse isso para eu ter responsabilidade sobre o corpo da minha filha. O sonho dela é ser bailarina. Ela tá entendendo que agora não é o momento, que isso é melhor para ela amanhã. E vai ter gente que vai te odiar, e aí tudo bem, você não consegue agradar todo mundo. Vai procurar outra pessoa que vai colocar. Mas você tem que peitar. Procurar até achar alguém que deixe a menina. Aí você vai fazer lá, manda a medida online, alguém te indica uma sapatilha e beleza. Fiz um fitting e beleza. E aí comprei uma sapatilha pela internet e tá tudo bem. Daqui 2 meses ela tá com problema. Sei lá. Pode ser que não tenha problema, pode ser que tenha. Então a gente sempre tem que lidar com os riscos, mas eu acho que o principal é saber, o conhecimento nesse ponto, ele é uma arma, né? E que tá a nosso favor, porque você precisa peitar o que você tá dizendo. Você precisa dizer que não tá pronto e que você confia no que você tá dizendo e que você, infelizmente, não vai ser responsável por colocar aquela ponta antes do momento certo. E que o momento certo tem vários critérios para serem considerados como o momento certo. Exato, e não é só, tipo, faço 6 meses de aula, mas sou adulta. Então, assim, a gente tem muitas coisas para realmente avaliar. E o fitting entra como um grande instrumento nisso, né? A partir do momento que você tem esses critérios, né? Redondinhos ali, então critérios físicos, critérios técnicos, emocionais, hormonais, desenvolvimento, matéria de balé clássico, tá tudo aquilo ali redondinho. Vamos procurar uma sapatilha que seja ideal e adequada para aquele momento, para aquela função. Então, a primeira sapatilha para a técnica de pontas, uma sapatilha, a menina já faz ponta há 2 anos, agora ela vai começar a dançar repertório, então ela precisa de mais horas de ensaio na sapatilha de ponta, então vamos falar com relação ao conforto, a durabilidade, tipo de fita, tipo de elástico, tipo de palmilha, tipo de gáspia. Então aí a gente começa a falar do fitting, entendeu? Como realmente um processo aliado, né, nesse conjunto todo. É muito complexo. Há um tempinho atrás, eu vi um estudo que estava falando sobre até o tipo do dedo, né? Até o tipo de dedo influencia não só na técnica, no equilíbrio, no balance. Então, se você tem o dedo grego, o dedo egípcio, você vai precisar de uma ponteira específica para
compensar, porque senão você vai ter menos balance. Então, assim, Exatamente. são muitos detalhes e a gente tenta resumir num tipo, tá bom, já tem 12 anos, já pode botar ponta, ou então já tem 6 meses de balé, já pode... A gente resume tudo a isso, né? Sendo a que gente tem praticamente resume a nada, né? E assim, ninguém é mutante, assim. Se a gente conseguisse criar mutantes do balé que viessem com físicos, assim, já num desenvolvimento específico, com 5 dedos do mesmo tamanho, para ter um puta balance, que passam os 5 pela Seria minha top, ponta, o né? dedinho não flutua, e todos eles fazem uma puta garra, e daí ficam todos os dedos lá. Imagina, 5 dedos do mesmo tamanho, uma Gente, plataforma ia ser incrível. quadrada, que parece um skate, e você tem um balance incrível. É lógico que você tem um balance incrível. Ai, Então, sabe, gente. são muitos fatores, assim, para as pessoas realmente resumirem a tão pouco, sabe? Sim. Sim. É difícil. Ai, guria, é muita coisa mesmo, né? A gente para pensar, meu Deus. Mas, nossa, o episódio de hoje foi bem informativo, bem estudioso. Eu adorei. E agora é aquele momento que vocês podem se divulgar os arrobas, os cursos, tudo aí que vocês estão fazendo, os estudos, os artigos, enfim. Os spoilers. Quem começa? Vou começar eu, né, que já estou indo aqui sempre, no ordem alfabética. Então, gente, primeiro, Lu, obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Eu escuto todos os seus episódios dos podcasts. Que legal! Adoro acompanhar, então fiquei muito feliz, principalmente estar ao lado da Laura, que eu e a Laura, a gente já se conhece há um tempo, já compartilha muitas opiniões, então fiquei muito feliz mesmo, muito honrada de estar aqui com vocês. E quem quiser acompanhar aí, como a Lu falou no início, dicas de treino, se tornar mais preparada aí para dançar melhor, pode me encontrar lá no Instagram, no @bailarinapreparada. Eu também tenho um canal aqui no YouTube, que também é o Bailarina Preparada, e eu também tenho um podcast, que é o Bailarina Preparada Podcast, então também o meu podcast, eu procuro trazer sempre alguns assuntos assim mais específicos, né, e trazer também bastante esse lado do científico, para ter, qual que é a ideia do podcast? É justamente aliar essa coisa da ciência com a prática, é traduzir para que seja acessível para todo mundo. Então, podem me acompanhar aí no YouTube, no Instagram e pelo podcast. Se tiverem alguma dúvida também, podem me mandar lá, que vai ser um prazer responder vocês. O teu podcast está no Spotify, tá? Onde é que o pessoal pode encontrar? E tá no Spotify também. E, gente, claro, né? Quem quiser também não ficar só ali no Instagram, no YouTube, tem também o Clube da Bailarina Preparada, que é uma... Eu já ia falar. Simplesmente esqueci. Mas é uma plataforma de treinos, né? Uma plataforma totalmente online, onde tem treinos para as pontas, tem treino de pé, de abdômen, de força, de flexibilidade, de cardio. Então, é uma plataforma realmente 100% dedicada à preparação física, não é dedicada à preparação técnica, não tem aula de balé, mas é realmente para construir uma base física para que vocês consigam potencializar a técnica de vocês em sala e no palco. Então, quem quiser também, serão muito bem-vindos lá no nosso clube. Incrível. E tu, Laura? Bom, para quem não sabe, né, quiser me acompanhar, então, @naspontas, estamos aqui. A gente tem site, tem lojinha, tem o canal do YouTube e tem agora, né, que eu acho que é a nossa principal frente, que são os cursos sobre fitting em sapatilha de ponta. Então, a gente tem 2 cursos, um curso que é completo sobre sapatilha de ponta, que tem a parte de história, a parte de preparação física com a Andreja. Em breve, se Deus quiser, virar um com a Bela, de pré-ponta a ponta. Em breve saem também nossos artigos aí, né, Bela, se Deus quiser. E o curso de fitting, especificamente, que é uma capacitação profissional para quem quer saber sobre fitting em sapatilha de ponta, entender sobre marcas, modelos, como que todos esses fatores, esses critérios físicos e técnicos entram na escolha, né, e na indicação, especificamente, de uma sapatilha de ponta. Então, tem bastante informação legal. Esse curso está no ar online, ele vai ser vendido só até maio. E a gente tem mentorias mensais, mas nesse mês tem mais 2. Tem uma essa semana, que é a última de março, tem 2 em abril e 1 em maio. Então, a gente ainda tem 4 encontros de mentoria. Dá tempo ainda do pessoal
participar se quiser desse. E aí depois é que a gente vai ter uma nova turma aí em breve. Não temos data ainda, porque teremos presencial em junho. Então, provavelmente só depois desse presencial é que a gente vai falar sobre uma nova turma do curso online, tá? Mas é isso. Muito, muito obrigada, Lu. Obrigada por esse espaço também, né? Eu adorei que ninguém nunca tinha falado que você era o Mion das apresentações. Eu me senti muito inédita. Eu me achando. Não, foi sensacional, eu também. Ao contrário da Laura, eu já vim esperando. Eu falei, quero ver como que ela vai me apresentar. Gente, eu amo as apresentações. Às vezes, quando não dá tempo de eu escutar todo, tipo, eu escuto um pedaço, mas eu sempre volto para escutar a apresentação de novo, porque eu particularmente adoro esse momento. Acho que é muito, assim, é muito criativo, é uma coisa muito nova, é uma linguagem muito boa que você tem. Muito obrigada por esse espaço pra gente. Eu acho que a gente, né, tanto eu quanto a Bela, a gente compartilha muitas coisas, assim, do que a gente acredita, do caminho que a gente percorre. E é muito importante. É muito importante pra gente ter espaços assim que sejam, né, multifácil, assim, tipo, multitask também, pra gente falar também para um outro público, que não é só o público que já acompanha a gente. Você tem naturalmente um público muito mais jovem, então é muito legal estar aqui também, ter esse espaço e a gente compartilhar mais coisas e ir aprendendo juntas também, que é para isso que a gente está aqui. Muito, muito obrigada pelo convite, também fico muito honrada de estar do lado de uma pessoa como a Bela, que eu amo, admiro o trabalho, faço os treinos, aquelas, né? Repito. E tudo mais. Então, assim, realmente é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pelo convite. Eu queria agradecer por vocês terem topado, né? Por terem abrido aí um espacinho na agenda de vocês para vir aqui compartilhar todo esse conhecimento e todas as experiências de vocês. Realmente é muito importante, né? Ter realmente profissionais da área para vir aqui falar sobre o assunto. Não adianta eu ir ali fazer uma pesquisinha no Google e vir aqui falar qualquer coisa, né? Tem que ser gente que realmente saiba do assunto com propriedade, que é o caso de vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada. E eu queria aproveitar e pedir pro pessoal também seguir lá o @BalenaRealPodcast, que por lá que eu posto sempre quando tem episódio novo, posto uns cortezinhos do episódio também. E é isso, gurias. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Pro pessoal. Parabéns. Se deixar, a gente fala aqui 3 horas. Eu e a Bela, a gente tá acostumada a fazer chamada de 4 horas de vídeo. Né? A gente faz pipoca, tendo tempo. Se ali ia cochilar 3 horas seguidas, a gente ficava 3 horas seguidas. Tá tudo bem. Eu amei. Amei demais, gurias. Obrigada mesmo. Obrigada, Lu. Um beijo, gente.